Senhor Deus, no nome de Jesus, capacita-nos, Senhor Deus, a cada dia, para que saibamos, Senhor Deus, manusear esses recursos, honrando, Pai, o Senhor. Nós te louvamos, Pai, e nesse momento colocamos a palavra, Senhor Deus, que será ministrada diante da Tua presença, que o Senhor trouxe ao meu coração. Senhor Deus, que nessa noite nós venhamos a ouvir a voz do Teu Espírito Santo, e que nós saiamos aqui, Senhor Deus, mais cheios, completos, Senhor Deus, pela Tua presença, pelo Teu Espírito Santo nessa noite, Pai, no nome de Jesus, amém. Amém. Pode se assentar, irmãos. O ano virou, e a gente sempre tem aquelas promessas, que tem gente até que escreve as promessas no caderninho, para ver se depois, lá no dia 31 de dezembro, ver se conseguiu cumprir todas elas. Algumas a gente consegue, outras a gente não. Algumas ficam para o ano seguinte. Algumas é por preguiça, algumas é porque, infelizmente, não foi possível. Mas o que a gente precisa entender é que tudo aquilo que nós anotamos, fazemos de planos e projetos, se não estiver debaixo da mão poderosa do Senhor, serão apenas planos e projetos. E às vezes esses planos e projetos, eles não saem como nós pensamos que ele iria sair. Talvez não saia no nosso tempo. E o nosso tempo e o tempo de Deus, que é o tema da nossa ministração dessa noite, o tempo de Deus, ele é bem diferente. Não tem nada a ver. A gente gosta muito de fazer as coisas dentro do nosso tempo. E quando a gente coloca diante da mão do Senhor, e aí entra o tempo de Deus, a gente começa a ficar um pouquinho mais apertado, porque não é o nosso tempo. Eu convido você a abrir a sua Bíblia em Eclesiastes, capítulo 3. É um versículo bastante famoso. Eclesiastes capítulo 3, nós vamos ler o versículo 1. Eclesiastes 3, 1 diz assim: para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Vamos ler somente esse versículo. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Quando a gente fala tempo, o que é tempo? Eu até anotei aqui para eu não ficar falhando em alguma coisa se eu pudesse esquecer, mas olha só, tempo é a duração dos fatos, é o que determina os momentos, os períodos, as épocas, as horas, os dias, as semanas e os séculos. Isso é tempo. Mas esse é o nosso tempo. Nós estamos presos a esse tempo, de horas, dias, semanas, meses, anos, séculos. E a gente quer fazer tudo dentro do tempo determinado. E às vezes a gente quer fazer mais ainda. Ou às vezes a gente fala assim, nossa, o meu dia não poderia ter 24 horas, ele tinha que ter 25, 26, 27, 30 horas. Aqueles mais próximos da minha idade, que vão lembrar daquela propaganda que tinha do Unibanco, o banco de 30 horas, porque o nosso dia tem 24 horas, aí o banco foi lá e colocou mais 6 horas, porque dele continuava atendendo. Mal sabia ele que ia chegar uma época que o banco ia ser 24 horas, porque hoje com o celular e uma conta digital a gente fica movimentando o tempo todo, se a gente quiser, com o Pix. Mas olha só, o tempo é determinado. E a gente fica correndo atrás desse tempo e esquece do tempo de Deus. E tempo a gente vai determinando para várias coisas. A gente fala assim, ó, vai fechar o tempo. É porque daí escureceu um pouco, formou algumas nuvens, ou duas pessoas começaram ali a discutir, falou, fechou o tempo entre eles. A gente também usa o tempo para falar o quê? Vamos matar o tempo? Quer ficar ocioso, fica sem fazer nada. E aí tem aquela pessoa que você olha para ele e fala assim, fica matando tempo, em vez de fazer alguma coisa que seja proveitoso para a vida dela, fica lá matando tempo. A gente também usa ter tempo, que é estar disponível.
E isso parece que é uma das coisas mais difíceis que a gente tem nos nossos dias. Ter tempo. Você tem tido tempo para ter uma conversa com sua esposa, com seu esposo? Você tem tido tempo para conversar com seus pais, com seus amigos de longa data? Porque haverá um dia que não vai ter mais tempo, e aí? E a gente fica, às vezes, protelando esse tempo. Vamos marcar para fazer alguma coisa? Vamos. E esse marcar para fazer alguma coisa já foi dito ali dezenas de vezes. A gente também fala assim, perder o tempo, que é quando a gente usa o nosso tempo em coisas inúteis. Às vezes a gente está na fila do banco e fala assim, nossa, estou perdendo meu tempo aqui. Esse negócio podia agilizar. Ou senão você vai num lugar que você não queria ir, não era do seu agrado, aí você fala assim, eu estou perdendo tempo. Eu podia estar fazendo alguma coisa mais proveitosa, que ia me render alguma coisa. E tem aquele que a gente sempre costuma, isso aqui no meu tempo era bem diferente. A gente olha para as pessoas mais jovens e fala assim, no meu tempo não era desse jeito. No meu tempo era assim, assim, assim. Ou a gente fala assim, no tempo do meu pai, no tempo da minha mãe, no tempo do meu avô. A gente tem o tempo todo nos lábios. A gente tem o tempo na palma das nossas mãos. E a gente não aproveita o nosso tempo. A gente deixa o nosso tempo perdido. Quantas e quantas vezes a gente fica perdendo tempo no celular? Daqui a pouco vai ter alguma descrição médica, já deve ter, que é o ler no dedo, fica de tanto fazendo assim, passando, para ver nas redes sociais. E às vezes a gente passa 1, 2, 3 horas, nossa, quanto tempo. Aí a gente vem na igreja, um culto que demora não, já errei o termo, que dura ali uns 45 minutos. Nossa, o pastor está orando demais. Precisa o pastor orar para todo quanto é parte? Ele orou no começo, depois ele orou pela oferta, depois ele orou pela palavra, depois ele orou pelos visitantes. Nossa, está passando, eu já marquei o horário para que depois daqui do culto eu vou sair com os meus amigos. Nossa, o pastor está falando demais, não vai dar tempo de eu chegar em casa e pegar o finalzinho do Fantástico para pegar aquela reportagem que eu queria assistir. E aí o tempo está ali, e a gente não aproveita. A gente quer fazer as coisas no nosso tempo, mas tudo para aquilo que seja conveniente a nós. Se é conveniente para mim, é no meu tempo. Se não é conveniente para mim, vamos agilizar, porque tem que ser mais rápido. E a gente se esquece que às vezes o meu tempo não é igual ao tempo do meu vizinho, não é igual ao tempo da minha esposa, não é igual ao tempo do meu esposo, dos meus filhos, dos meus pais, do pastor que eu vou na igreja, da escola onde eu estudo. Cada um tem o seu tempo. Eu dou aula para crianças e eu entendo que cada criança tem o seu tempo de aprendizagem. Já não é mais aquela coisa, todo mundo sentado enfileirado, todo mundo em silêncio, quem manda sou eu, quem sabe sou eu, você só escuta. Cada criança tem o seu tempo. Às vezes a gente olha assim, nossa, essa criança aqui já está com 2 anos, ele não está fazendo tal coisa, e olha só o priminho. Calma, cada criança tem o seu tempo. Nossa, você já está com 24 anos, você não casou, e a sua prima com 16, com 17 estava começando a namorar, e olha, casou com 20, já está com 3 filhos, e você ainda não casou. Cada um tem o seu tempo. Nossa, mas você ainda está nesse emprego. Olha só, o seu amigo, ele prosperou, e você ainda está no mesmo emprego. Cada um tem o seu tempo. E muitas vezes a gente é cobrado por isso, porque a gente não faz as coisas no mesmo tempo dos outros. O meu tempo é um, o seu tempo é outro. E o tempo do Senhor é outro, totalmente diferente. E é esse tempo do Senhor no qual nós temos que viver. É esse tempo do Senhor que nós temos que buscar nos alinhar para podermos andar juntos. Eu, você e Deus.
Quando eu tinha por volta de 15 anos, eu fui num retiro, e no final do culto, o pastor começou a chamar algumas pessoas, e ele não me chamou. Ele chamou ali por volta de umas 8, 10 pessoas, ele não me chamou. Esse retiro foi lá em Betânia ainda. E aí eu peguei, olhei assim, eu falei, eu posso ficar sentado? Pode sim. E aí ele começou a chamar uma menina, chamou um rapaz, e foi dando palavras, foi orando para aquelas pessoas, e foi falando. E eu ali de boa, ouvindo, falei, eu quero ficar aqui. E aí a mulher daquele pastor, só que eu não vou me recordar agora o nome do pastor, ela olhou bem para mim e falou assim, você. Aí eu, opa. Eu vejo você como um jardineiro, e Deus te entregando as ferramentas necessárias para você trabalhar num jardim. Bom, jardineiro cuida de jardim, cuida de flores, plantas. Claro que na hora eu não fiquei pensando assim, eu vou ser um jardineiro. Não pensei isso. Consegui assimilar aquilo ali de forma que Deus estava me preparando para algo. Eu tinha 15 anos. E aquilo ficou. Foram se passando os anos. E eu nunca cobrei a Deus. Deus, é aquilo que o Senhor falou para mim. Está passando o tempo e não aconteceu. Aí, passaram-se uns 2 anos, um outro pastor foi na casa dos meus pais orar, ele estava orando por cada um, ele começou a orar pela minha irmã, e aí ele orou por mim, e disse, eu vejo você como um guerreiro, com uma espada, e você vai entrar em lugares que outras pessoas não vão conseguir entrar. Aí na minha cabeça eu fiquei pensando, nossa, deve ser um lugar muito difícil, deve ser baixo, deve ser apertado, alguma coisa. Eu ficava pensando isso. Depois, no seu devido tempo, eu fui assimilar as coisas. E aí, uma outra passagem, um outro pastor olhou, orando pelos meus pais, aí ele olhou para mim e falou assim, eu vejo você diante de uma multidão. Só isso. Quando o pastor disse que eu seria consagrado a obreiro, eu entendi que o tempo aconteceu. Alguns amigos meus foram consagrados obreiros antes de mim. Fizeram coisas que hoje eu estou fazendo, mas bem antes de mim. Mas o que eu quero deixar claro é que eu nunca cobrei do Senhor esse tempo. Deus, o tempo está passando. Eu estou com quase 40 anos e ainda não aconteceu aquilo que o Senhor falou. Aí, num determinado momento, várias pessoas foram chamadas para frente num culto que eu estava, e eu não levantei, eu e mais umas 15 pessoas ficamos, havia umas 200 pessoas nesse lugar. E eu fiquei sentado, todo mundo ficou olhando para a minha cara, tipo, você não vai levantar, você não vai lá na frente? Eu falei, olha, eu não tenho esse chamado que o pastor está falando lá, estou sentado aqui. E num determinado momento passou ali no telão algumas imagens e passou algumas crianças. E quando passaram essas crianças, Deus foi muito claro. Ele disse assim, o teu tempo é agora. Você vai entrar em lugares que outras pessoas não conseguiram entrar. Eu entrei dentro de salas de aula para pregar a palavra de Deus, usando basicamente a Bíblia. Ali eu entrei nos lugares que outras pessoas não conseguem entrar, porque a gente não pode ficar falando de Deus dentro de uma sala de aula. Mas Deus, Ele é tão tremendo, Ele é tão maravilhoso, que Ele fez tudo no tempo correto. E o Espírito Santo é que agia naqueles momentos. Teve aulas que eu terminei e eu falei assim, nossa, nada do que eu tinha planejado eu falei. Aconteceu o tempo. Deus me preparou, porque eu teria ali naquela sala de aula a oportunidade de falar da palavra dEle e abençoar várias e várias crianças, centenas de crianças. Deus me preparou para que hoje eu pudesse estar aqui hoje diante de vocês, e não para me sentir mais porque eu estou à frente e vocês estão sentados, não. Ele me preparou porque Ele tinha uma palavra especial para a sua vida, no dia 2 de janeiro de 2022. Você não está aqui por acaso. Você não está aqui porque você viajou e voltou, porque você não conseguiu viajar, porque você não tirou férias, porque a empresa onde você trabalha, ou a sua empresa, ela não tem férias coletivas, ela só fechou para o feriado. Você está aqui
porque Deus tem algo importante para falar para a sua vida hoje. Você está aqui nessa noite, meus queridos, porque Deus está falando que o tempo dele ainda não acabou e nem vai acabar diante da sua vida. Talvez você possa estar pensando assim: nossa, meu tempo está passando, meu tempo está passando, meu tempo está passando. Não desanime. Tem um louvor da Cassiane que diz assim, ó: quando ele fica em silêncio é porque está trabalhando. Então louve, simplesmente louve. Alguém conhece o louvor? Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Não importa, louve. Esse louvor, ele diz que enquanto Deus está em silêncio, Ele está trabalhando na sua vida. Talvez você orou 10 anos atrás por algo e isso ainda não aconteceu. Deus, Ele vai te responder com sim, com não e com espera aí um pouquinho. No momento certo eu vou vir. E quantas vezes a gente quer ficar atropelando esse tempo de Deus? E a gente sofre muito. E eu vou trazer para vocês duas consequências da gente não saber esperar o tempo de Deus. Abra comigo em 1 Samuel, capítulo 13. Primeira Samuel, capítulo 13. Nós vamos ler o versículo 8 até o 13. Glória a Deus. O versículo 8 diz assim: ele esperou, no caso Saul, 7 dias, o prazo estabelecido por Samuel. Mas este não chegou a Gilgal, e os soldados de Saul começaram a se dispersar. E ele ordenou: tragam-me o holocausto e os sacrifícios de comunhão. Saul então ofereceu o holocausto. Quando terminou de oferecê-lo, Samuel chegou e Saul foi saudá-lo. Veja só, versículo 8 diz o quê? Ele esperou 7 dias. Só que antes, Samuel tinha falado para ele: Saul, você vai esperar, e quando eu voltar, você vai fazer esse holocausto. Você espera eu voltar. Haviam se passado 7 dias, e Saul, numa ansiedade, vendo os seus soldados se dispersarem, falou: opa, não vou esperar o Samuel, não, eu vou fazer as coisas no meu tempo. E aí olha só, eu parei no, perdão. É que eu virei o vento virou a página, por isso que eu não estou achando. Opa. Tragam-me o holocausto e o sacrifício de comunhão. Saul então ofereceu o holocausto, versículo 10. Quando terminou de oferecê-lo, Samuel chegou e Saul foi saudá-lo. Versículo 11, irmãos. Perguntou-lhe Samuel: o que você fez? E Saul respondeu: quando viu os soldados que estavam se dispersando e que não tinham chegado no prazo estabelecido, e que os filisteus estavam reunidos em Micmas, pensei: agora os filisteus me atacarão em Gilgal, e eu não busquei o Senhor. Por isso, senti-me obrigado a oferecer o holocausto. Agora veja o que diz o versículo 13. Disse Samuel: você agiu como tolo, desobedecendo ao mandamento que o Senhor, o seu Deus, lhe deu. Se você tivesse obedecido, Ele teria estabelecido para sempre o seu reino sobre Israel. Vamos ler o 14 para você terminar de entender aqui, ó. Mas agora o seu reinado não permanecerá. O Senhor procurou um homem segundo o seu coração e o designou líder do seu povo, pois você não obedeceu ao mandamento do Senhor. Uma das consequências de nós não esperarmos o tempo de Deus é que você corre um grande risco
de perder aquilo que Deus tem para a sua vida. Saul, aqui no versículo 13, ele perdeu o que Deus tinha para ele, porque ele não soube esperar o tempo de Deus. E aí Samuel fala assim, Deus já procurou alguém segundo o seu coração. Quem que é esse homem que Deus procurou e encontrou? Foi Davi. E sobre Davi sim foi estabelecido o reino de Israel, para todo sempre. Saul tinha tudo ali, era só esperar. Era só esperar com paciência. Mas ele não esperou. E ele perdeu o que Deus tinha para ele. Será que eu e você já passamos por uma situação como a de Saul? A gente não soube esperar o tempo de Deus e perdemos aquilo que Deus tinha para nós. Se você está nessa iminência, meu querido, preste bastante atenção. Não faça nada. Não dê um jeitinho brasileiro para fazer as coisas acontecerem na sua vida. Não tente ajudar a Deus, não dê uma mãozinha, vou dar uma força para Deus. Deus não precisa da sua força, porque no tempo dele, as coisas de Deus vão acontecer na sua vida. E vão ter pessoas que vão falar para você, você tem que agir, você tem que fazer, nada de ficar esperando, vamos lá, faz, acontece. Pessoas assim, ó, como eu aqui em cima do púlpito, falando, bonito, não que eu fale bonito, mas eu vejo muitos pregadores aí que falam lindamente, tem uma oratória perfeita, e eles estão falando assim para quem está ouvindo, para de esperar, vai lá e faz acontecer, porque a vitória é sua. Tirou Deus da pregação, é eu. Não fique dando ouvidos para pessoas que não sabem esperar o tempo de Deus. E isso tem muito, tem aos milhares por aí. Eu ouço algumas pregações, eu fico olhando e falei, gente, como é que pode? Esse cara que está aí em cima, ele está achando que o tempo de todo mundo é igual ao dele? Que as oportunidades que ele teve, todo mundo vai ter também? Ou pior ainda, porque você que está sentado não faz o que ele faz, você não é nada. Não vá atrás desses. Escute a voz do Senhor. Saul ouviu a voz do seu coração, ouviu a voz da sua própria consciência, e ele disse, ó, eu me senti no direito de fazer isso, por isso eu fui lá e fiz. Tudo bem, mas só que você perdeu, e Deus já procurou alguém segundo o coração dele, e sobre ele será estabelecido o reino de Israel. Quando nós não sabemos esperar Deus, nós estamos desobedecendo a Deus. Abra comigo em Êxodo 32. Nós vamos ler o versículo 1. Êxodo 32. Versículo 1 diz assim, ó. O povo, ao ver que Moisés demorava a descer do monte, juntou-se ao redor de Arão e lhe disse, venha, faça para nós deuses, que nos conduzam, pois a esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Moisés subiu no monte, Deus estava falando com ele. E aí começou a demorar. O povo começou a achar que estava perdendo tempo. Se Moisés subiu, não fez nada. Aí olha só, o Arão não era um qualquer. O Arão era o irmão do Moisés. Então ele tinha uma certa intimidade. Estava ali, lado a lado, caminhando. Ele viu tudo o que aconteceu lá no Egito. Todas as pragas, todas as manifestações de Deus sobre o povo do Egito. Arão viu tudo. Ele sabia como as coisas estavam acontecendo e o que iria acontecer depois. Qual que era o caminho. Mas olha só o que o Arão fez. Venha, faça para nós deuses.
Aí, vamos lá no versículo 7 agora, de Êxodo 32. Olha o que fala o versículo 7 e o versículo 8. Então, o Senhor disse a Moisés: desça, porque o seu povo que você tirou do Egito corrompeu-se. Muito depressa se desviaram daquilo que lhes ordenei, e fizeram um ídolo em forma de bezerro, curvaram-se diante dele, ofereceram sacrifícios e disseram: eis aí, ó Israel, os seus deuses que tiraram vocês do Egito. O povo estava sozinho ali? Não, o povo estava com Arão. Arão era irmão de Moisés, sabia como tinham que ser feitas as coisas, e foi o Arão que conduziu toda aquela manifestação. Por isso que eu disse para você, tome muito cuidado com pessoas que estão à frente, pessoas que estão com a Bíblia na mão, mas está fazendo como Arão. As coisas estão demorando na sua vida, meu irmão? Vem comigo. Você tem que começar a agir, você tem que começar a fazer. Vamos, não pode mais demorar, porque a vida passa, mas a vida passa muito mais depressa e de forma errada para aqueles que não seguem a Deus. E muita gente começou a falar agora no final do ano, que 2022 vai ser o ano da sua mudança, vai ser o ano da sua transformação, vai ser o seu ano. Então você tem que fazer tudo agora em 2022, não fique esperando mais o tempo não, você está perdendo o tempo. Olha só, você já está chegando, já entrou em 2022 e você ainda não fez as coisas que você queria ter feito, ou que você deseja e que alguém um dia falou para você. Espera. Talvez não seja 2022 o seu tempo daquilo que Deus tem guardado para a sua vida. E aí, presta bastante atenção, não é porque 2022 não é o ano daquilo que Deus guardou para a sua vida, que você está perdido, que você é um qualquer, que você é menos daqueles que foram abençoados ou respondidos ali em 2022. Não. Seja obediente, meu irmão. Obedeça a voz de Deus. Aguarde o tempo de Deus. Não faça como Saul, não faça como esse povo. Porque Moisés demorou, foram lá e criaram deuses e falaram assim: ó, esse bezerro de ouro que tirou a gente do Egito. Ah, faça-me um favor. Um bezerro de ouro fez tudo aquilo? Aquelas 10 pragas, transformou o Egito, fez mudança até na cultura do Egito. Aí aquele povo que estava lá, olhando as coisas acontecerem, falou assim: esse Moisés está demorando demais, ó. Se tivesse relógio, eles ficavam falando assim: ai, está demorando demais, está perdendo tempo aqui. Já faz quantos dias que a gente está aqui embaixo desse monte? Uma semana? Um mês? 40 dias? Cadê esse Moisés? Não. E porque eles não souberam respeitar o tempo do Senhor na vida deles, eles caminharam durante 40 anos no Egito, nas areias, rodando. Porque muitos ali quiseram seguir o seu tempo, a sua intuição. Você tem que seguir a voz de Deus, a voz do Senhor. Mas nem tudo está perdido, porque também eu vou passar para vocês duas coisas boas, para quando a gente sabe esperar o tempo do Senhor. Abra comigo, Salmo 40. Nós vamos ler do versículo 1 até o 4. Salmo 40, versículo 1 até o 4, diz assim: coloquei toda minha esperança no Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. Ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou-me num local seguro. Pôs um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão isso e temerão e confiarão no Senhor. E olha o versículo 4. Como é feliz o homem que põe no Senhor a sua confiança e não vai atrás dos orgulhosos, dos que se afastam para seguir deuses falsos. Que nessa noite você seja esse homem, que você seja essa mulher que o salmista diz aqui.
Como é feliz o homem, como é feliz a mulher que põe no Senhor a sua confiança, que espera o tempo de Deus na sua vida. Glória a Deus. Abra comigo o Salmo 125. Vamos ler o versículo 1. Esse versículo é bem famoso, tem até louvor, que a gente canta muitas vezes, e diz assim o versículo 1: os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se pode abalar, mas permanece para sempre. Então, meus irmãos, quando nós aprendemos e confiamos e aguardamos o tempo de Deus, nós saímos do deserto, Deus tira a gente daquele atoleiro de lama, e Ele nos fortalece. Você quer sair desse atoleiro? Você quer ser fortalecido pelo Senhor? Confie no Senhor, de todo o teu coração. Aguarde o tempo do Senhor na sua vida. E quando alguém olhar para você e falar assim, você está perdendo tempo, você olha para essa pessoa e diga assim, eu não perco tempo, porque quando eu estou com o Senhor, eu ganho tempo. Você nunca perde estando com o Senhor. As pessoas jogaram na Mega Sena, muitas, milhares, perderam. Algumas poucas ali ganharam o prêmio principal, não sei, nem sei quantos. Essas pessoas colocaram uma confiança num jogo, 6 dezenas. Vai que eu ganho. Eu conheço pessoas que jogaram muito dinheiro, mais de 10, 15, 20, 30, 50 mil. Eu vou jogar, e aí tem aqueles que falam assim, eu vou jogar todas as minhas fichas aqui, ó, porque eu estou com um pressentimento fantástico. É esse número aqui, ó, se não for a cena é a quina. Aí vai lá e coloca tudo que tem. Aí sai as dezenas, pim, 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 puxa vida, não é. E o dinheiro ficou para quem? Para a Caixa Econômica e para aqueles que ganharam. Agora, se você falar assim, eu vou colocar tudo que eu tenho, toda a minha esperança, toda a minha confiança, tudo aquilo que eu tenho na palma da minha mão, eu vou colocar na presença de Deus, eu vou colocar diante do Senhor, no altar do Senhor. Pode ter certeza que ali sim você não perde, ali o ladrão não rouba, a traça não corrói, nada destrói aquilo que você coloca diante do Senhor, no altar do Senhor, principalmente o seu tempo. Coloque o seu tempo diante do Senhor e aguarde o tempo de Deus para as coisas acontecerem na sua vida, e elas vão acontecer. Eu dei o exemplo das coisas que aconteceram comigo para ficar mais claro. Eu tinha 15 anos quando veio a primeira promessa. Depois eu tinha 16 ou 17. Depois eu já estava com 25, 26, veio a terceira. Uma delas foi sendo feita no decorrer desses 10 anos. Mas tem uma ainda que eu sei que Deus vai preparar. E Ele está preparando no tempo dEle. Porque Ele já me deu as ferramentas para cultivar o jardim dEle. Ele já me capacitou. Então eu não tenho por que ficar lamentando que esse dia ainda não chegou. Porque se Deus está à frente, eu posso confiar. Você também. Confie no Senhor de todo o teu coração. E você verá coisas maravilhosas, grandiosas acontecerem na sua vida. Amém? Vamos ficar de pé para a gente fazer uma oração encerrando. Que essa palavra possa produzir no nosso coração aquilo que Deus quer que produza.
Que você possa ir para sua casa pensando em tudo aquilo que o Espírito Santo falou. Não eu. Mas tudo aquilo que o Espírito Santo ministrou no seu coração nessa noite. Fique refletindo sobre isso. E guarde isso que eu vou falar. Se você esquecer a ministração toda, não tem problema, mas guarde isso. O tempo de Deus é perfeito, é maravilhoso. E você nunca perde colocando a sua vida no tempo de Deus. Feche seus olhos, curve a sua cabeça. Comece a falar com o Senhor nessa noite. Senhor Deus, nós te louvamos, Pai, pela tua graça. Te louvamos, Senhor Deus, pelo teu amor, Senhor Deus, sobre as nossas vidas. Te pedimos perdão, Senhor Deus, por todas as vezes que nós não cumprimos no tempo do Senhor, mas quisemos fazer as coisas do nosso jeito. A gente quis fazer no nosso tempo, Pai. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Senhor Deus, é aquilo que pode ser reparado, Senhor Deus, seja reparado nas nossas vidas, no nome de Jesus. Senhor Deus, que nessa noite, aquilo que o Espírito Santo ministrou sobre a minha vida e sobre a vida de cada um que está aqui, sobre aqueles que estão assistindo pela internet e sobre aqueles que virão a assistir, Senhor Deus, que essa palavra, Pai, ela produza frutos na nossa vida, Pai, no nome de Jesus. Senhor Deus, que este ano de 2022, Pai, nós possamos, Senhor Deus, viver diante do Teu tempo. Senhor Deus, que diante, Senhor Deus, das circunstâncias, das tentações, para que a gente possa fazer da forma como a gente quer, Pai, nós possamos parar, Senhor Deus, e olhar e falar, não, eu vou colocar isso aqui nos pés do Senhor, porque é no tempo dEle que vai acontecer isso na minha vida. Qualquer coisa, Senhor Deus, que vier a atrapalhar, Pai, que caia por terra agora no nome de Jesus. Que todo levante de Satanás, que todo afronte do demônio sobre as nossas vidas, que pode usar até pessoas, Senhor Deus, ungidas pelo Senhor, Pai, que pode usar, Senhor Deus, até pregadores, Senhor Deus, com palavras bonitas, para que a gente saia do Teu caminho, saia do Teu tempo, Senhor Deus, que tudo isso agora caia por terra em um nome de Jesus. Nós rejeitamos toda ação de Satanás contra as nossas vidas, contra os nossos familiares, sobre qualquer pessoa, Pai, nós rejeitamos no nome de Jesus. E declaramos, Senhor Deus, a vitória do Senhor sobre as nossas vidas, vivendo de acordo com o Teu tempo, fazendo aquilo que é do Teu agrado, Pai, no nome de Jesus. Leva-nos, Senhor Deus, em segurança às nossas casas, guarda as nossas vidas no trajeto de volta. Senhor Deus, eu te peço que o Senhor nos abençoe durante essa semana, guardando as nossas vidas, derramando, Senhor Deus, a Tua unção, Pai, da Tua graça sobre nós, e que tudo aquilo que nós viermos a fazer, Senhor Deus, nós possamos alcançar, Pai, a Tua graça e o Teu amor, Senhor Deus, vivendo no Teu tempo. Louvado seja, Pai, o Teu santo e doce nome, para todo sempre. Amém e amém. Glória a Deus. Foi abençoado? Deus vai te abençoar muito mais. Viva no tempo de Deus. Quarta-feira nós temos o nosso culto, começa às 20 horas. E durante a semana acredito que não vai haver nenhuma programação. O pastor ele deve chegar acho que na quarta-feira ou na quinta. E aí na próxima semana a gente retoma com as nossas atividades normais aqui na igreja. Vamos com a graça de Deus, um abraço a todos e um excelente ano para todo mundo.